Olá! Estamos aqui com mais um vídeo da série de biopsicologia falando sobre os chakras. E esse a gente vai iniciar com o Muladhara Chakra. Esse chakra também conhecido como chakra básico ou chakra da raiz. E ele tem esse nome, né, da raiz, porque ele se encontra justamente na base da coluna, né? É onde as pessoas também falam que é a sede da Kundalini, a casa dessa serpente espiralada, né, que acende uma energia espiritual. E básico também, porque nas pétalas, né, esse estudo da biopsicologia, a gente está abordando essas pétalas que são os vritis, as propensões psíquicas, né, que moram, digamos assim, nessas pétalas, né, são as casas dessas propensões no nosso corpo sutil, energético. E básico porque são os 4 desejos básicos do ser humano que residem nessa casa, nesse chakra, tá? Então, desses 4, um deles é o desejo físico. Primeiro eu vou falar todos e depois a gente aborda um pouquinho mais de cada um, tá? O desejo físico, o desejo psíquico, o desejo psicoespiritual e o desejo espiritual. Então, esses quatro desejos são o que norteiam a caminhada da evolução humana. Então, começando pelo desejo físico, o desejo físico também reside aquelas principais necessidades básicas, que a gente também chama assim, né? Comer, dormir, se reproduzir, são instintos, digamos, que são guiados pelo nosso sistema sensorial, tá? Então, coisas que a gente precisa sentir, tocar, pegar, né? Ter esse movimento de cheiro, os estímulos, né? Essas necessidades de saciedade a nível sensorial, tá? Então, comer, ter relação sexual, desejos específicos, né, de comida e até mesmo a própria sobrevivência como um todo, né? O desejo por repouso, por relaxar. E isso tudo norteia esse desejo físico. E aí a gente começa, né, como se fosse uma escadinha. A próxima etapa, o desejo psíquico, onde a gente começa a ter necessidades de saciedade no plano intelectual, né? Uma sede, digamos assim, de conhecimento, de querer entender as coisas, mas um plano mais da racionalidade, né? Lógica. Então, a pessoa precisa, né, adquirir conhecimento, estudar, fazer livros e temas e quer, né, cada vez mais aprofundar nisso. Mas chega um determinado momento onde isso, né, essa materialidade, seja no plano lógico do raciocínio, como também na parte física, né, sensorial, passa a não ser tão saciante, como se existisse, e existe, né, uma necessidade de algo mais. Então, esse desejo psicoespiritual é justamente isso, quando a pessoa começa a ter um interesse por questionar coisas um pouco mais além, né? Tipo, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né? Aquelas coisas filosóficas, mas já com um sentimento de que existe algo além, né? Quem criou tudo isso? Será que Deus existe? Por que Deus existe? A pessoa começa a ter um sentimento de certeza de que existe um algo mais, né? Mas ela ainda tem um certo apego, né, à materialidade como um todo, seja a família, seja essas próprias conquistas, né, psíquicas de estudo, ou as necessidades básicas, sensoriais. E, de toda forma, quando a pessoa ultrapassa, né, ela começa a desenvolver, e muitas vezes a gente está no caminho de desenvolver esses 4, só que em etapas, né, em graduações diferentes. O desejo espiritual é quando a pessoa já tem, assim, aquela certeza de que a única coisa que ela deseja é essa união com o divino, é estar com a mente, com todas as ações da pessoa guiadas para isso. E aí, até tem uma história que diz, né, se a carruagem divina passasse na sua casa agora, você entrava no barco ou você ia pensar, mas espera aí, tem minha esposa, tem meu filho, não, eu preciso resolver aquilo. Então, nem sempre a gente está pronto realmente para essa entrega plena, né? Mas é um caminho, tá? Então, esses são os principais vritis, as principais propensões psíquicas desse centro, desse primeiro centro energético, do Muladhara. E a gente tem algumas formas de estar trabalhando, estimulando, equilibrando esse centro, tá? Sempre vão ter posturas de yoga que vão ser específicas
para estar trabalhando aquele chakra. Por quê? Porque, como a gente já falou numa outra palestra também sobre a relação, né, das glândulas de uma maneira geral com os chakras, esse primeiro chakra ele tem relação com as gônadas e também com o pâncreas, tá? Então, nesse caso, tem relação com as gônadas, tá? Com o sistema reprodutor. No segundo chakra que a gente já entra nas suprarrenais, no pâncreas. Então, no caso, se a gente percebe que a pessoa está tendo muitas questões com o sistema reprodutor, com toda essa região aqui do baixo ventre, a gente pode perceber que a pessoa está precisando trabalhar mais. E também questões emocionais, né? Acerca de estar confusa, não saber o que está querendo. Claro que quando a gente vai conhecendo um pouco mais os vrittis acima, a gente consegue especificar um pouco mais e ver que nem sempre esse desequilíbrio do primeiro chakra ele vai ser apenas aqui, né? Ele pode reverberar em algumas outras questões mais específicas em outros centros energéticos, tá? E aí cabe a pessoa que está avaliando, por isso que é sempre importante ter um acompanhamento de um yoga terapeuta especializado, né? Que estudou, para que possa acompanhar isso e ver de uma maneira mais abrangente. E aí, se a gente vê o panorama, né, dos elementos, cada centro energético tem a relação com o elemento que está relacionado com o primeiro chakra é o elemento terra, tá? O fator sólido. E a forma dele é um quadrado de cor amarela, dourada, tá? E ligado ao órgão sensorial do olfato. Então, pode ser feita também visualizações, tá? O mantra Lam é a bidya, a raiz acústica desse chakra, e a pessoa pode fazer alguns exercícios de visualização nesse sentido também. E, claro, né, meditação e todas as outras práticas que vão equilibrando, né, os 4 pilares aí da saúde, para que possa harmonizar com mais assertividade esse chakra. Tanto no sentido de estimular, né, esses outros desejos psicoespiritual e espiritual, como também equilibrar para que a pessoa não tenha, assim, um descontrole em alguma área da vida, vamos supor, gula, de transferir tudo para comida, comer em excesso, querer ter relação sexual em excesso, dormir em excesso, né, a pessoa ficar ali presa no modo racional, mental, e só estudar e não conseguir, né, dar conta, vamos supor, do seu sustento, do trabalho, de fazer a parte física, ficar só no mundo das ideias, e também de ter ali a sensação de estar sem sentido na vida. Então, equilibrando isso, né, estimulando e regulando, a gente consegue ter uma forma mais assertiva de trabalhar e de equilibrar esse centro energético, tá bom? E depois a gente pode falar mais sobre ele também. Então é isso, e nos vemos numa próxima palestra sobre o segundo chakra.